Que tal um exercício refrescante para o cérebro? Se você estiver pronto, vamos começar! Um homem entrou em uma sala e viu 3 portas. Na primeira tinha uma placa que dizia "Para os pântanos". Na segunda porta havia um bilhete dizendo "Cova do Leão". A terceira porta não tinha nada escrito, mas o homem sabia com certeza para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Você volta do intervalo do almoço e descobre que alguém roubou R$50 da sua bolsa. Há 4 suspeitos: Mila, Henrique, Jackson e Vitória. Quando você lhes pergunta sobre o dinheiro, a Mila responde que ela não pegou. O Henrique diz ter quase certeza de que o dinheiro está com o Jackson. O Jackson grita: "Nem pensar, o Henrique está mentindo". E a Vitória afirma que a Mila está dizendo a verdade. Apenas uma dessas pessoas não está mentindo. Quem pegou a grana? A Mila. Ela, o Henrique e a Vitória estão mentindo, enquanto o Jackson está dizendo a verdade. Se alguém mais tivesse pego os R$50, haveria mais de uma pessoa dizendo a verdade. Vários pardais pousaram em árvores, um pássaro para cada árvore. Mas, nesse caso, um deles não tinha uma árvore própria, então eles se reagruparam, ficando 2 pardais em uma árvore. Depois disso, uma árvore ficou sem pássaros. De quantos pássaros e árvores estamos falando? São 4 pardais e 3 árvores. 3 detetives famosos foram a uma lanchonete para discutir um caso complicado. Um garçom veio até eles e perguntou: "Todos querem café?" O primeiro detetive disse: "Não sei." O segundo respondeu: "Eu não sei." E o terceiro detetive disse: "Sim." Por que ele disse isso? Todos os detetives queriam tomar café, mas os 2 primeiros não podiam saber se essa seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros detetives não quisessem café, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro detetive ouviu as respostas de seus colegas, ele descobriu que ambos queriam café, e como ele também ia tomar uma xícara, ele disse sim. Olhe para esta cena e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de mordê-la. Provavelmente é a primeira vez que ele vê essa fruta. Você tem uma equação feita de palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mova apenas um palito para torná-la verdadeira. Você precisa pegar um fósforo do sinal de mais e adicioná-lo ao 6 para formar um 8. Aí, você terá 8 menos 4 igual a 4. Vejam esta cena. Todas essas pessoas parecem ser muito próximas. Mas quem é o marido da garota? É o cara da direita. Ele é o único a ter uma aliança de casamento no dedo. Mais um enigma para testar sua atenção. Quem é o marido dela? É o cara da esquerda. Veja, aqui está a foto dele no carro. Ele é, na verdade, o proprietário deste veículo. Você consegue descobrir o que está errado aqui? Esses caras parecem estar usando relógios inteligentes. Ei, detetive, sua próxima tarefa é entender onde o criminoso está se escondendo. Não deixe de prestar atenção a cada detalhe. O criminoso está na casa A.
O carro ao lado dessa casa está estacionado de forma a facilitar a fuga do criminoso, possibilitando sair o mais rápido possível. Você consegue descobrir qual dessas pessoas está em maior perigo? É este cara. Essa grande estalactite de gelo está prestes a cair na cabeça dele. A pessoa no carro amarelo está dirigindo certo ou errado? É uma maneira errada e muito perigosa de se dirigir. O carro está se movendo muito lentamente e para ultrapassá-lo, o outro motorista terá que manobrar da faixa mais à esquerda para a direita. Ele pode facilmente causar um acidente. Como se pode passar de 98 a 720 usando apenas uma letra? Adicione a letra X entre 90 e 8. Você obterá 90 vezes 8, igual a 720. Um rico homem de negócios estava viajando de trem de alta velocidade. Ele tinha uma mala cheia de dinheiro consigo. O trem estava se movendo por uma área montanhosa com numerosos túneis. Depois que o trem saiu de um dos túneis, o homem notou que sua mala havia sumido. Havia apenas 4 outros passageiros no vagão do trem. O Mateus disse que havia terminado com sua namorada e que não se importava com nada que acontecia ao redor. O José disse que havia comprado o romance de seu autor favorito na estação e que estava concentrado na leitura. A Maria disse que não tinha visto nada, seus olhos estavam lacrimejantes, irritados com a fumaça que vinha do trem. E a Helena alegou que estava cochilando com sua máscara de dormir. E aí, você consegue descobrir quem levou a mala do homem de negócios? Foi a Maria. Os trens modernos de alta velocidade são elétricos e não produzem fumaça. Você tem um saco cheio de laranjas. Você precisa usar essas laranjas para encher outros 2 sacos do mesmo tamanho. Como você pode fazer isso? Coloque um saco vazio no outro e encha com laranjas. O detetive Marcos e outro pedestre se tornaram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atropelado por uma minivan, estava caído no chão, inconsciente. O Marcos correu para a cafeteria mais próxima para chamar uma ambulância. Quando ele voltou, o pedestre lhe disse que o homem havia se virado de costas, mas que não havia retomado consciência. Depois de olhar o local por alguns segundos, o detetive disse: "É melhor devolver tudo que você pegou deste homem." Por que ele disse isso? Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão do seu terno estava abotoado. Mas agora, 2 botões estão abotoados. O pedestre deve ter aberto seu terno para procurar a carteira e depois abotoou incorretamente. Agora, imagine que você está perdido em uma floresta em uma noite fria e gelada de inverno. Você percebe que não tem nada para aquecê-lo. Há 3 opções: ficar onde você está e pedir ajuda, continuar caminhando até sair da floresta e seguir em frente, mas fazer pequenos intervalos, se sentar na neve e se cobrir com alguns galhos. O que você deve escolher? Se você ficar em um só lugar, congelará em pouco tempo. Se sentar na neve durante pequenas pausas também não é uma grande ideia. Galhos não vão aquecer você e você pode acidentalmente adormecer e nunca mais acordar. A única maneira de sobreviver é continuar andando. A Sarah convidou a sua amiga Alice, que estava estudando para se tornar uma policial, para uma festa. Era organizada por Sean, um amigo da Sarah. Ela estava preocupada com a possibilidade de haver um ladrão nessa festa. Durante todo o evento, a Alice observou os convidados com atenção. No final da festa, ela disse a Sarah quem era o ladrão. Você já descobriu também? É o anfitrião, o Sean. No início da festa, um de seus convidados tinha um relógio no pulso. E essa mulher tinha um lindo colar. Mas no final da festa, o relógio já está no pulso do Sean.
E o colar está naquele vaso de flores. Viu só? Aurélio, um rico homem de negócios, trouxe documentos muito importantes para seu escritório, mas ele tinha uma reunião e precisou sair por várias horas. O Aurélio pediu à sua secretária para ser super atenciosa. Seus concorrentes podiam tentar invadir seu escritório para ver os documentos. Quando ele voltou, sua secretária disse que tudo esteve calmo. Mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém tinha estado no seu escritório. A secretária acabou admitindo ter adormecido enquanto Aurélio estava fora. Como o homem de negócios percebeu que alguém havia entrado em seu escritório? O globo em sua mesa está agora virado na direção oposta. Olhe com atenção para estas pessoas. A quem pertence este cão? O dono do cão é o cara do meio. Ele é o único que não está tentando acariciar o animal. Que tal alguns enigmas? Bora lá! Amanda gostava muito de gatos. Um dia ela visitou uma amiga e conheceu sua adorável gata persa. A Amanda perguntou qual era a idade da gata. Bem, em 2 anos a Luna terá o dobro da idade de 5 anos atrás. A Amanda acenou com a cabeça e continuou acariciando a gata. E você, entendeu qual é a idade do animal? A Luna tem 12 anos de idade. Olhe para esses 3 amigos. Eles parecem ter caído em uma armadilha. Eles estão pendurados de cabeça para baixo com as pernas amarradas. No chão, sob a cabeça da garota loira, há várias cobras venenosas. Sob a cabeça da garota de cabelo ruivo, uma fogueira arde em chamas. E no chão, sob o homem, há um par de escorpiões. Como esses amigos podem escapar? Está vendo aquela nuvem negra com relâmpagos? Vai começar a chover. A água da chuva vai apagar o fogo sob a menina de cabelo ruivo. E veja, ela tem uma faca presa debaixo do cinto. Ela pode cortar a corda que está amarrando suas pernas, e quando ela estiver no chão, pode ajudar os outros 2. Hannah estava correndo uma maratona. Logo antes da linha de chegada, ela superou a pessoa que estava em segundo lugar. A mulher estava feliz, ela ia ganhar, mas em poucos segundos ela ficou muito decepcionada. Por quê? Hannah ainda era a segunda melhor. Ela era mais rápida que a segunda pessoa, não que a primeira. Olivia é uma espiã em missão. Em certo momento, durante a missão, ela teve que entrar em uma sala com artefatos antigos. Mas para entrar, era preciso escolher entre 2 portas. Na frente delas havia 2 guardas. Logo, a Olivia percebeu que um guarda sempre mentia e o outro sempre dizia a verdade. Uma porta era segura para abrir e a outra escondia um perigo terrível. A espiã só podia fazer uma pergunta a um dos guardas para descobrir por qual porta ela pode passar. Que pergunta ela deve fazer? A Olivia deve perguntar: se eu perguntasse ao outro guarda qual porta é segura para abrir, o que ele diria? Ambos os guardas apontarão para a porta que esconde algum perigo. O guarda mentiroso, porque ele está, bem, sempre mentindo. E o guarda que diz a verdade, porque é isso que o guarda mentiroso diria a Olivia. Portanto, a mulher só precisa abrir a outra porta. Lisa trabalha como professora assistente em uma faculdade. Um dia ela teve que cuidar de um grupo de alunos que estavam fazendo uma prova. A Lisa sabia que alguns deles iriam colar. E de fato, logo após o início do exame, a garota viu que alguém estava colando. Quem? É o cara que está no fundo da sala de aula. Ele tem as respostas escritas na régua. Você consegue descobrir qual desses 2 relógios é real e qual é apenas um brinquedo? O relógio da esquerda é um brinquedo.
Olhe para seu ponteiro dos minutos. É muito longo e não vai poder fazer a volta. Em uma pequena aldeia havia 4 pessoas que eram suspeitas de serem lobisomens. Uma noite, a aldeia realizou uma reunião para decidir qual deles era o monstro. Eis como eram os suspeitos. Suspeito A. Esta pessoa tem unhas longas e afiadas e é conhecida por ser capaz de correr extremamente rápido. Suspeito B. Esta pessoa tem dentes longos e afiados e é conhecida por ser capaz de ver no escuro. Suspeito C. Esta pessoa tem cabelo selvagem despenteado e é conhecida por ser capaz de pular alto. Suspeito D. Esta pessoa tem uma voz profunda e rosnada e é conhecida por ser capaz de cheirar coisas de longe. Você consegue descobrir qual deles é o lobisomem? O suspeito B é o lobisomem. A descrição de dentes longos e afiados e a capacidade de ver no escuro são características típicas dos lobisomens na mitologia e no folclore. Embora os outros suspeitos também tenham características incomuns, elas não estão necessariamente associadas a lobisomens. O Joe tinha um amigo, Lucas, que nunca respondia diretamente a nenhuma pergunta. Uma vez, o Joe enviou uma mensagem ao Lucas convidando-o a se juntar a seus amigos em comum para tomar um café. A resposta do Lucas foi um pouco estranha. Desculpe, sem dinheiro, emprego, emprego. Felizmente, o Joe conhecia seu amigo suficientemente bem para entender o que ele queria dizer. Mas será que você consegue entender? O Lucas quis dizer que ele não tinha dinheiro porque estava entre empregos. Veja só este casamento bizarro. O que você acha? Por que estas pessoas que estão prestes a se casar estão vestindo máscaras negras? Vejam, tem câmeras nas paredes. Este casal deve estar escondendo sua identidade. 3 amigos foram passear na floresta. Diziam que um feiticeiro vivia lá e que ele não era uma pessoa amável e amigável. Mas nossos garotos não acreditavam nesses boatos. Todos sabiam que a magia não existe. De repente, um muro de fogo bloqueou o caminho deles. Olhe para as coisas que os amigos têm e tente descobrir o que eles podem usar para apagar o fogo. Eles podem usar este balde para trazer um pouco de água daquela poça, mas não seria suficiente para apagar um fogo tão grande. Esta mangueira é inútil, não há nada aqui prendê-la. Os amigos devem escolher esta pá e usar a terra para apagar o fogo. Você está em uma floresta, de repente começa a chover. Você vê uma caverna e se esconde lá, mas assim que entra, a abertura atrás de você se fecha. Há 3 túneis à sua frente e um deles leva à liberdade. Mas o primeiro túnel está cheio de crocodilos que não comem há 2 anos. No segundo túnel há um leão faminto que não come há 2 semanas. E o terceiro túnel leva a um deserto escaldante. Qual túnel você deve escolher? Você deve esperar até que o deserto esfrie à noite e seguir pelo terceiro túnel. Quanto aos crocodilos, sim, estes animais podem de fato viver sem comida por até 2 anos. Os leões também podem sobreviver por 2 semanas sem comer nada. Mas antes que você tenha a chance de sair da caverna, houve um barulho ensurdecedor. É um deslizamento de terra. Os túneis acabam sendo bloqueados, mas agora você vê outras 3 passagens. Uma respiração de fogo. Espere, é um dragão? Está guardando a primeira passagem. A segunda passagem está repleta de centenas de cactos venenosos que ali prosperam. Seus espinhos são cobertos com uma substância extremamente tóxica. E no terceiro túnel, você pode ver os olhos vermelhos de lobos muito famintos. Qual túnel pode levá-lo à segurança? Você deve escolher o túnel com os cactos. Ao menos eles não podem se mover, e se você tiver cuidado, poderá andar ao redor dos cactos sem tocar nos espinhos. Certa manhã, Donna veio ao escritório e encontrou uma caixa de chocolates em sua mesa. Havia também um bilhete estranho.
Você pode ajudar a dona a entender quem deu os doces a ela? Seu admirador secreto se chama Beto. Essas não são datas. O número, na verdade, significa a letra necessária no nome de cada mês. Um homem disse a seu chefe: "Não pegue seu voo planejado para hoje. Sonhei que o avião estava caindo." O patrão despediu o homem. Você consegue descobrir o porquê? O homem era um vigia noturno. Ele deveria ter estado de plantão na noite anterior, não sonhando. O aniversário da Hannah é no dia 23 de janeiro, mas ela sempre o celebra no inverno. Por quê? A Hannah vive no hemisfério norte. Lá, janeiro é um dos meses mais frios do ano. Bom trabalho! Um chapéu e um cachecol custam R$110 no total. O chapéu é R$100 mais caro. Quanto custa o cachecol? R$5. Isso significa que o chapéu custa R$105, exatamente R$100 a mais do que o cachecol. A Mia era uma assistente de loja em um navio de cruzeiro gigante. Certa vez, ela encontrou um relógio caro na boutique onde trabalhava e anunciou no rádio. Logo, 4 pessoas apareceram alegando que eram as donas do objeto. A Mia olhou atentamente para todas e percebeu a quem pertencia o relógio. Você consegue saber também? Este homem tem uma linha de bronzeamento artificial, mas ela é muito maior do que o relógio que a Mia encontrou. Esta jovem já tem um relógio na mão esquerda. Por que usaria o segundo? A mulher deve estar muito distraída. O cachorro está usando o relógio como coleira, então o objeto deve pertencer à adolescente. O Nando era um paraquedista experiente, mas um dia algo deu errado. Uma forte rajada de vento o levou para a floresta. O cara se viu entre as árvores e estava sem comida e água. Logo, viu 4 caminhos à sua frente. Um levava a um buraco negro supermassivo que engolia tudo que chegava perto. O segundo terminava em um mar cheio de tubarões. O terceiro ia para uma montanha impossível de escalar. E o quarto terminava em um abismo sem fundo. Qual caminho Nando deve seguir? Ele deve seguir o terceiro caminho. Ninguém disse que o cara tem que escalar a montanha. Basta simplesmente contorná-la. Em que mês as pessoas dormem menos? Em fevereiro, que tem apenas 28 ou no máximo 29 dias. Um homem está fugindo da polícia depois de roubar 3 enormes barras de ouro, de 15 quilos cada. Em algum momento, ele chega a uma longa ponte que pode suportar apenas 121 quilos. O cara pesa 90 quilos. Como ele pode transportar todas as 3 barras de ouro de uma só vez? O cara tem que atravessar a ponte enquanto faz malabarismo com as barras. Isso significa que sempre apenas 2 estarão fazendo peso na ponte, já que a terceira estará sempre no ar. Olhe atentamente para esses 3 homens carregando uma tora. Um deles está trapaceando. Você consegue descobrir qual? É o do meio. Primeiro, ele está vestindo uma roupa social, que é uma escolha estranha para uma tarefa dessas. Além disso, o rosto dele está bastante relaxado e os olhos abertos. Não parece que carregar a tora pareça um trabalho árduo para ele. Uma noite, a Emília foi tirar o lixo da cafeteria. Ela estava prestes a sair quando viu algo escuro no canto atrás das lixeiras. Era uma jovem que estava inconsciente. A Emília correu para ela. A bolsa e o smartphone da garota estavam caídos no chão. A primeira pessoa na lista de contatos estava como minha irmã. A Emília ligou para o número e, ao ouvir uma voz feminina, falou: "Encontrei sua irmã caída no chão."
Parece que alguém bateu na cabeça dela. A mulher ficou chocada e prometeu ir imediatamente. Na sequência, a garota chamou a polícia. A irmã e os policiais chegaram ao mesmo tempo. "Prendam esta mulher, ela está por trás do ataque", falou a Emília, apontando para a irmã da vítima. Por que ela disse isso? Como a irmã sabia o endereço se a garota não disse para onde deveria ir? Há 4 xícaras no balcão, todas viradas para cima e escondendo o mesmo número de doces embaixo. Perto de cada uma há uma placa que diz quantos doces estão embaixo. Os sinais são 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 e 7 ou 5. Apenas um desses sinais está correto. Quantos doces há embaixo de cada xícara? Como apenas um sinal está correto, o número certo não pode aparecer 2 vezes. Caso contrário, mais de um será verdadeiro. Isso significa que há 8 doces em cada xícara. O Lucas participou de um experimento científico, mas algo deu terrivelmente errado. Ele acabou em um lugar onde não havia nada além de 3 portais. Um deles levava a um deserto polar na Antártica. O segundo se abria em uma caverna vulcânica cheia de lava derretida. E atrás do terceiro havia a era dos dinossauros, com enormes diplodocos vagando por lá. Qual portal o homem deve escolher? O Lucas congelaria rapidamente em um deserto polar. A lava derretida nem é uma opção. Mas os diplodocos são totalmente inofensivos para as pessoas. Só comem plantas. Observe atentamente a imagem e diga qual destas pessoas é canhota. É o garçom. É mais fácil para um canhoto segurar a bandeja com a mão direita e lidar com a comida e as bebidas com a esquerda. O detetive Henrique estava se preparando para o trabalho quando ouviu gritos vindos da casa vizinha. Ele correu para lá. A porta estava trancada. O homem teve que chutá-la várias vezes antes de abrir. Ele encontrou a vizinha, a Ana, na sala de estar, que estava amarrada a uma cadeira. "Oh, estou tão feliz que você me ouviu gritando. 1 hora atrás, um homem bateu na minha porta e disse que era eletricista. Mas assim que o deixei entrar, o cara me amarrou e levou todas as pinturas de valor inestimável que eu tinha ganhado do meu avô. E então ele simplesmente fugiu." O detetive Henrique teve que prender a mulher por encenar o roubo. Como ele sabia? Quando o Henrique tentou entrar na casa, a porta estava trancada por dentro. Quem poderia fazer isso se a Ana estava amarrada e o ladrão supostamente saiu correndo de casa? Você tem 5 pedaços de corrente, e cada um é feito de 3 elos. Além disso, tem que fazer uma longa com essas 5 peças. Soldar um elo aberto custará R$3 e quebrar um aberto R$1. Você pode fazer uma corrente longa se tiver apenas R$15? Primeiro, pegue um pedaço de corrente e quebre todos os 3 elos abertos. Isso vai lhe custar R$3. Em seguida, conecte as 4 peças restantes com esses elos abertos. A soldagem deles custará outros R$9. No total, você pagará apenas R$12. No meio de um longo voo, 2 passageiros se levantaram e começaram a ameaçar a tripulação e os passageiros. Eles exigiam 5 milhões e um helicóptero, já que 2 criminosos tinham licença de piloto e sabia pilotar a máquina. Quando o avião pousou no aeroporto mais próximo, os passageiros receberam tudo o que haviam pedido. Mas ao entrarem, não conseguiram fugir e foram capturados pela polícia. Por que eles não conseguiram ligar o helicóptero se ele não tinha nenhum problema técnico? O helicóptero estava bem, mas não havia combustível no tanque. O Michel se perdeu enquanto caminhava na floresta. Depois de horas vagando, ele finalmente viu uma casa de aparência estranha que parecia deserta. Mesmo assim, o cara resolveu tentar a sorte e pedir informações. Mas quando entrou, a porta se fechou atrás das costas dele com um grande estrondo, e ele ouviu uma voz. "Você entrou em minha casa sem ser convidado, não vai sair facilmente." Depois disso, o rapaz se viu em uma sala com 3 portas. A voz lhe disse que apenas uma daquelas portas o levaria à liberdade.
Atrás da primeira havia lobos famintos, a segunda escondia um lobisomem furioso, e atrás da terceira porta, uma enorme e furiosa fogueira. Qual passagem é segura? O Michel deve esperar até que a fogueira se apague e sair de casa pela terceira porta. No museu de uma cidade, um caro ovo de ouro coberto de diamantes desapareceu. Os funcionários do museu perceberam pela manhã e, claro, imediatamente denunciaram o roubo à polícia. O melhor detetive da região começou a investigar o caso. Ele examinou cuidadosamente as imagens e identificou 3 suspeitos principais. Então, viu uma marca de mão no vidro onde o ovo ficava exposto. Deu uma olhada nessas impressões digitais e nas mãos dos suspeitos. Quem é o culpado? É essa pessoa aqui. Olha, as digitais dos dedos não estão completas porque algo atrapalhou. Essa pessoa está usando anéis, então é a impressão digital dela. Em uma pequena cidade, alguém roubou uma coleira de gato feita de prata, coberta de diamantes e pedras preciosas. O dono da loja chamou a polícia e a investigação começou. Eram 3 suspeitos. O Sr. Johnson disse: "Vim procurar brincos para o aniversário da minha filha, não temos pets." Dona Martin disse: "Eu ganhei uma pulseira, não roubei nada." A Sra. Turner disse: "Não faço ideia do que você está falando." O ladrão é o Sr. Johnson. Há pegadas de gato em seu jardim, então a família obviamente tem um animal de estimação. Havia um ladrão na cidade e ninguém conseguiu pegá-lo por vários meses. Após outro incidente, a polícia viu o ladrão entrando em um hospital. Eles foram atrás e encontraram 2 médicos. Qual deles é falso e na verdade é o ladrão? É esse cara, o que está usando fones de ouvido em vez do estetoscópio. A Sra. Stevens tirou férias de 3 meses, mas seus funcionários iam regularmente manter a casa. Quando ela voltou, percebeu que um dos trabalhadores estava faltando bastante ao trabalho, tirando férias não planejadas. Quem era? Um jardineiro que cuida do jardim externo, uma funcionária que cuida de tudo dentro da casa, ou um pintor que ia pintar a casa? É a funcionária. Olha, as plantas da casa morreram de sede. Parece que ela faltou a algumas semanas de trabalho e provavelmente só limpou a casa um pouco antes de a Sra. Stevens voltar. Você acha que pode descobrir quem é a noiva desse homem? É essa mulher aqui. Olha, ela tem a mesma tatuagem que o cara. A polícia de uma pequena cidade recebeu uma mensagem de que monstros silenciosamente inundaram a região e agora vivem entre os humanos. Não é um problema, mas a polícia decidiu identificar todos eles para ficar de olho. Você pode ajudar a polícia a identificar em quais casas os monstros vivem? Aqui está a primeira tarefa. Você vê 2 casas e um vampiro mora em uma delas. Em qual? Deve ser esta casa, a escura, onde há persianas fechadas em todas as janelas. Os vampiros não gostam da luz do sol. Ok, a próxima tarefa é encontrar a casa de uma múmia. Aqui estão 2 opções possíveis. Em qual casa a múmia mora? Nesta. Olha, tem bandagens espalhadas pela casa. A próxima criatura cuja residência precisamos identificar é um gnomo. Dê uma olhada dentro dessas 2 casas. Consegue dizer onde mora o gnomo? Provavelmente nesta casa. Todos os móveis são menores e bem mais baixos do que na outra casa, então deve ser a residência de alguém pequeno, como um gnomo.
Agora precisamos encontrar a casa de um centauro. Dê uma olhada em ambas as casas. Você consegue identificar qual é? Esta, aqui mesmo. Veja, há pegadas de cavalo nos caminhos para a casa. A última. Uma bruxa de verdade mora em uma dessas casas. Você pode dizer onde é mais provável que você seja enfeitiçado? Notou este lindo gato preto? Esse é um clássico ajudante de bruxa, então minha aposta é esta casa. Em uma noite fria de janeiro, Delaney foi encontrada inconsciente no closet quando sua melhor amiga Jane veio procurá-la. Ela estava em uma festa em casa com um grupo de estudantes. A polícia interrogou vários alunos, perguntando onde eles estavam na hora do acidente. Allison disse: "Eu estava lá em cima o tempo todo dançando com meus amigos." Liam disse: "Fui a um quiosque para pegar alguns doces para minha namorada. Havia só bebidas e chips." Oliver disse: "Eu estava conversando com uma garota, ela parecia gostar de mim." Quem deve ser levado à delegacia? Liam. É uma noite fria e ele precisaria de uma jaqueta para ir a um quiosque. E se precisasse de uma jaqueta, iria pegá-la e teria encontrado Delaney em vez de Jane. Então ele mentiu ou se passou por uma garota inconsciente. Ronan Collins, um empresário de sucesso, desapareceu. A família dele denunciou o caso à polícia. A principal suspeita era a sócia de Ronan, Jennifer. Ela estava fora da cidade, mas assim que voltou, a polícia bateu em sua porta e perguntou se ela sabia algo sobre o desaparecimento de Ronan 2 semanas antes. "Faz 1 hora que acabei de chegar da minha viagem de 1 mês à floresta amazônica. Eu não sei nada sobre isso." O detetive não acreditou nela de imediato e a levou para a delegacia para uma investigação mais aprofundada. Por quê? Pelas fotos, podemos ver claramente que Jennifer tinge o cabelo. Ela diz que acabou de voltar de uma viagem que durou 1 mês inteiro, mas seu cabelo está perfeitamente tingido. Algumas raízes cresceriam, então ela está mentindo sobre alguma coisa. Esme estava caminhando em uma floresta e se perdeu, mas ela encontrou a casa de uma bruxa, entrou lá, acariciou o gato preto e pediu à bruxa que a levasse para casa. A bruxa estava ocupada operando um sapo, um rato e um corvo. Ela estava usando luvas mágicas de cura, mas só tinha 2 pares. Então precisava da ajuda de Esme para solucionar esse caso e então a levaria para casa. Como ela pode operar os 3 animais com só 2 pares de luvas mágicas? A bruxa deve operar o sapo usando o primeiro par de luvas sobre o segundo. Então, opera o rato usando apenas o segundo par. Por fim, opera o corvo vestindo as primeiras luvas do avesso, usadas sobre a segunda luva. O detetive Callum teve que viajar para uma pequena cidade vizinha, onde cães eram sequestrados todas as noites. Já faltavam 4 deles, e todos moravam na mesma rua. Mila foi sequestrada primeiro, depois Karma na noite seguinte. Depois disso foi Jake, e depois o Sr. Sniffer. Restavam apenas 3 cachorros que viviam na rua. Você consegue descobrir qual cachorro será o próximo alvo? Observe atentamente os cachorros que foram sequestrados, ou na verdade suas coleiras. O primeiro cachorro tem uma coleira vermelha, Karma tinha uma coleira laranja, Jake usava uma amarela e o Sr. Sniffers tinha uma verde. Parece que eles estão sendo sequestrados na ordem das cores do arco-íris, então o próximo alvo deve ser esse cachorro de coleira azul. Mason chamou a polícia relatando que seu cofre de metal com suas economias foi roubado. Ele entrou em seu quarto bem a tempo de ver o ladrão jogando o cofre pela janela e desaparecendo logo em seguida. Então Mason queria que o ladrão fosse pego, ou seu seguro pagasse o dinheiro que ele havia perdido. O detetive veio investigar. "Você tocou em alguma coisa no quarto depois do acidente?" perguntou.
Não, vim direto falar com você. Então não havia ladrão, concluiu o detetive. Por quê? O ladrão não podia sair pela janela sem pisar na cama, mas a cama está perfeitamente arrumada. Como é possível se Mason não a tocou? Bem, a Bella aterrissou em São Paulo com metas ambiciosas para sua carreira. Havia muitas opções de transporte para se deslocar do aeroporto para o centro da cidade. Mas a moça resolveu economizar dinheiro, então pegou um ônibus. Ela tinha que comprar uma passagem que custava R$10. Mas aí um cara bonitão surgiu do nada e propôs algo melhor. Ei, meus planos mudaram. Não vou precisar mais de minha passagem. Quer comprá-la por R$6? A Bella topou e deu a quantia. Mas isso foi um erro enorme. Por quê? Dê uma olhada na data atual que é mostrada na tela da máquina de passagens. E agora veja a data na passagem. Ela está vencida há 10 anos. Finalmente a Bella chegou ao bairro da Liberdade e encontrou seu hostel. Ela tinha alugado uma cama e um dormitório, onde havia mais 3 garotas. Cansada, deixou a mochila sobre a cama e foi tomar banho. Quando voltou, deu falta de seu notebook. Ela perguntou para suas colegas de quarto sobre o objeto. A Sarah disse: "Eu estava tomando café na recepção. Pode perguntar para o gerente." A Kelly respondeu: "Eu estava dormindo com meus fones de ouvido e minha máscara de dormir, então não vi nem ouvi nada." E a Carla falou que estava no telhado da pensão tirando algumas fotos. Qual delas roubou o notebook? A Carla. Está vendo a placa? As regras da pensão proíbem os hóspedes de subir no telhado. Por volta das 8 da noite, a Bella sentiu fome e saiu para comer. Ela encontrou um restaurante muito acolhedor. Mas assim que entrou lá, presenciou uma discussão feia entre um garçom e um cliente, que afirmava ter pedido uma sopa de tomate. Já o garçom dizia que o cara só tinha pedido chocolate quente. A Bella percebeu na hora que um deles estava mentindo. Mas quem? O cliente. A placa na parede diz que o restaurante só serve sopas entre 1 e 4 da tarde. Isso significa que o garçom jamais aceitaria o tal pedido da sopa de tomate. A Bella pediu o jantar dela. Enquanto esperava, olhou ao redor e percebeu um detalhe estranho. Você também? Este cara está usando 3 folhas no lugar do dinheiro para pagar a conta. O garçom serviu a comida da Bella. Ela estava prestes a comer quando 2 mulheres começaram a discutir sobre uma reserva VIP. A Júlia afirmava que havia reservado a sala VIP com antecedência para comemorar seu aniversário de casamento. E a Letícia falou: "Não pode ser, é minha festa de aniversário hoje. Eu liguei para o gerente ontem e ele me prometeu a sala." O gerente lamentou: "Senhoras, sinto muito, houve um problema no sistema e as suas reservas foram apagadas. A sala VIP está indisponível hoje. Posso ajudá-las em algo mais?" Quem está mentindo aqui? O gerente. Olha só para a tela. A reserva da Júlia ainda está lá. Ele mentiu, pois a Letícia havia dado uma boa grana para que o cara conseguisse a sala VIP sem fazer qualquer reserva. Viu só? Que restaurante maluco! Tomara que a comida de lá faça isso tudo valer a pena. Após o jantar, a Bella viu a Letícia chorando no banheiro feminino e perguntou para ela: "O que aconteceu?" A Letícia não disse nada, só mostrou o celular com uma conversa com o namorado dela. Você sabe dizer o que deixou a Letícia tão chateada?
O namorado não foi à festa de aniversário dela. E pior, mentiu sobre a mãe estar doente só para poder ir a uma festa na piscina. Veja só o reflexo nos óculos de sol dele. Parece que o cara está se divertindo à beça. A Letícia ficou tão grata pelo apoio da Bela que deu a ela o ingresso VIP para uma ópera. A apresentação estava marcada para o dia seguinte. Agora, a Bela precisava arranjar um vestido de gala. Então foi ao shopping com a Kelly e a Sarah. Mas assim que chegaram a uma loja, perceberam uma coisa estranha. Você também percebeu? Este manequim tem 3 mãos. O que há de errado aqui? Os tamanhos das roupas não condizem com a placa da seção. E neste provador, você consegue identificar algum detalhe estranho? Estas patas peludas não pertencem a um humano. Finalmente, a Bela encontrou um lindo vestido de gala para a ópera. Mas ele custava R$ 97,00 e a garota não tinha grana. Então pegou os R$ 50,00 emprestados da Kelly e mais 50 da Sarah, totalizando R$ 100,00. Ela comprou o vestido e recebeu R$ 3,00 de troco. A Bela deu R$ 1,00 para a Kelly e 1 para a Sarah e guardou o outro. Então, agora a Bela deve R$ 49,00 para a Kelly e R$ 49,00 para a Sarah, o que totaliza R$ 98,00. Se acrescentarmos o R$ 1,00 que a Bela pegou, teremos R$ 99,00. Mas aí tá faltando R$ 1,00. Cadê ele? Antes de mais nada, somos levados a acreditar que está faltando R$ 1,00. Mas, segundo as condições do enigma, a Bela pegou os R$ 50,00 da Kelly e 50 da Sarah. Então, o total da dívida é de R$ 100,00. Depois disso, ela comprou um vestido por R$ 97,00 e recebeu 3 de troco. O total dá mesmo R$ 100,00. Mas a pergunta em si nos oferece um problema matemático impossível. Na verdade, não tem nada faltando. O débito da Bela continua sendo de R$ 98,00, pois ela já deu 2 para as amigas. E é incorreto acrescentar o R$ 1,00 da Bela nessa dívida. Em seguida, a Bela resolveu ir a um cabeleireiro. O gerente pediu que ela esperasse 20 minutos. A jovem se sentou na recepção e acabou adormecendo. Quando acordou, viu que alguém havia cortado seu lindo cabelo comprido. Ela ficou furiosa e tirou satisfações com 3 suspeitos. A Maria disse que estava ocupada com outra cliente, então não viu o que aconteceu na recepção. O Ricardo respondeu que estava almoçando fora do salão. E a Sandra falou: "Quem você pensa que eu sou? Eu não vendo cabelo. Isso é ridículo." Quem está mentindo? Tanto a Maria quanto a Sandra têm pedaços de cabelo em seus aventais, mas isso não prova a culpa delas. Porém, a marmiteira do Ricardo está cheia de comida, o que mostra que ele estava fazendo outra coisa durante seu horário de almoço. Isso é muito suspeito. O vestido da Bela era longo e elegante. Ela não podia ir para a sala de concertos de metrô. Então, o gerente da pousada, o Fred, lhe ofereceu uma carona, mas só se a jovem decifrasse seu enigma. O que é que tem pescoço, mas não tem cabeça, tem 2 braços, mas não tem mãos, e apesar de ter peito, falta o coração? A resposta certa é camisa. Durante o intervalo, a Bela saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ela se divertiu muito naquela noite, assim como os demais convidados. De repente, um vendedor ambulante passou pela rua e lhe ofereceu um colar de diamantes por R$ 20.
Na hora, a garota topou comprar e colocou a peça no pescoço. Pouco depois, 3 convidadas se aproximaram dela, afirmando serem as donas da joia. A Pamela disse: "Como você teve coragem? Esse colar está na minha família há décadas. Eu perdi no banheiro feminino." A Diana falou: "Essa peça é muito parecida com o meu colar. Alguém o roubou enquanto eu estava andando em meio à multidão hoje. De qualquer modo, minha coleção de joias tem seguro." E a Sheila afirmou: "Eu percebi que meu colar tinha sumido depois que fui ao buffet no 6º andar. Você pode ajudar Bella a devolver o colar para sua verdadeira dona?" O colar pertence a Diana. A sala de concertos não tem 6 andares. A Pamela e o vendedor ambulante têm tatuagens parecidas em seus braços. Então, eles devem estar tentando dar um golpe juntos. Após a apresentação, a Letícia convidou a Bella para uma festa onde a garota conheceu o Tiago. Ele dizia ser um violinista famoso e mostrou algumas fotos que indicavam que tinha uma vida de luxo. Mas a garota percebeu que ele era um farsante pouco depois. Como ela descobriu isso? Observe as árvores nesta imagem. É óbvio que o vento está soprando para a direita. Enquanto isso, os cabelos do Tiago parecem estar sendo jogados para a esquerda. Essa imagem foi alterada por Photoshop. Na manhã seguinte, a Bella foi ao supermercado. Ela não tinha muito dinheiro, então comprou apenas 2 coisas, um pedaço de queijo e um pão, e pagou R$ 12,10 por tudo. O queijo custa R$ 10 a mais que o pão. Quanto o pão custou? A resposta mais óbvia seria que o pão custou R$ 1,10. Mas se o pão custasse R$ 1,10 e o preço do queijo fosse R$ 10 a mais do que o pão, o queijo custaria R$ 11,10. Aí o total da compra seria R$ 12,20. Então a resposta certa é que o pão custa R$ 1,05 e o queijo R$ 11,05. Juntos, eles somam R$ 12,10. Fez sentido, certo? Após o café da manhã, a Bella foi para uma entrevista de trabalho. A gerente de RH lhe pediu para resolver o seguinte enigma para checar se o raciocínio da garota era rápido. Sou o único lugar do mundo onde o amanhã vem antes do hoje. O que eu sou? A Bella matou a charada rapidinho. E aí, você já sabe a resposta? A resposta certa é dicionário. A Bella conseguiu um emprego como auxiliar de maquinista. No primeiro dia de trabalho, ela entrou no vagão para checar as passagens dos passageiros. Havia apenas 3 pessoas lá dentro, e só 2 eram humanas. Qual delas não é humana? O primeiro cara está vestido com roupas muito quentes para o calorzão da cidade. Mas ele poderia estar indo para algum lugar onde o ar-condicionado é frio demais. Esta mulher aqui está tomando um líquido verde. É um pouco estranho, mas os sucos detox estão na moda, então... Mas esse cara aqui no meio não tem sombra. Acho que ele não é humano.